Venho também à tribuna no dia de hoje para falar sobre a cultura da intolerância que aumenta no país e no mundo a cada dia, ao mesmo tempo em que quero aqui me solidarizar com os familiares e amigos dos que perderam seus familiares no massacre a uma boate gay na noite de sábado para domingo em Orlando, nos Estados Unidos, massacre esse que matou pelo menos 50 pessoas. Portanto, senhor presidente, a partir desse fato que causa dor, muita indignação, conclamo aqui os colegas parlamentares e a sociedade como um todo a dar continuidade e a aprofundarmos cada vez mais a reflexão sobre esse tipo de barbárie, sobre esse tipo de comportamento inaceitável. A imprensa já divulga, senhor presidente, que o número de mortos lá no massacre em Orlando, nos Estados Unidos, faz deste o pior atentado terrorista nos Estados Unidos desde o dia 11 de setembro. O atirador, segundo as informações, o que foi apurado até o presente momento, é um cidadão americano, filho de pais afegãos. Há informações de que ele seria ligado ao Estado Islâmico e outras informações de que seria um crime de ódio contra homossexuais. O atentado também teria como origem o preconceito contra os latinos, já que se festejava a cultura latina naquela noite. Na verdade, senhor presidente, esse massacre é bem representativo de todos aqueles crimes, fruto do ódio e da intolerância, que não estão restritos ao território dos Estados Unidos e nem às religiões, mas que se estendem a todo tipo de aversão, seja ela contra homossexuais, negros, mulheres, latinos, religiosos das mais diversas crenças ou justamente pela ausência dela. Comportamento que se espalha em maior ou menor grau por todas as partes do mundo. Esse crime representa todos aqueles atentados diários que presenciamos contra os direitos humanos, fruto de um discurso de ódio que se expande a cada dia e que em nosso país tem sido alimentado, inclusive por governantes e parlamentares. Portanto, esse crime é um atentado a todos nós, cidadãos, cidadãs, defensores dos direitos humanos, que achamos que as adversidades devem ser acolhidas e os direitos de todos, independente de cor de pele, gênero, orientação sexual e religião, devem ser respeitados. A cor da pele, senhor presidente, não é uma doença, mas o racismo, sim. A homossexualidade não é uma doença, como querem alguns, mas a homofobia, sim. O feminismo não é uma doença, mas o machismo, sim. Uma doença que invade as entranhas de nossa sociedade e abre espaço para que cidadãos como esse atirador de Orlando possam praticar crimes dessa magnitude. Uma doença que abre espaço para que estupros coletivos, como o da menina do Rio de Janeiro, ocorram e, pior, com tentativas de se culpar a vítima. Não interessa quem seja ela. Uma doença que permite que cidadãos sejam violentados ou mortos em razão de sua orientação sexual, de sua cor de pele, de sua classe social. Na verdade, a cultura da intolerância visa a formar pessoas com atitudes violentas contra quem é diferente. Em geral, as pessoas preconceituosas o são em várias áreas. São homofóbicas, ao mesmo tempo que são machistas, racistas, intolerantes, religiosos e desprezam pessoas de nível social diferente. Não é à toa, senhor presidente, que no Brasil ocorre um caso de estupro a cada 11 minutos. Se considerarmos, inclusive, apenas as estatísticas oficiais, ou um a cada minuto, segundo as estimativas, já que, por medo, a maioria das mulheres não denuncia o agressor. Não é à toa que, no Brasil, um LGBT é assassinado a cada 23 horas.
Não é à toa que no nosso país, um jovem negro tenha 2,5 vezes mais chance de ser morto do que um jovem branco. Aliás, hoje fizemos na Comissão de Direitos Humanos, por sugestão e coordenada pelo senador Paulo Paim, aqui presente, uma importante audiência pública, quando, mais uma vez, o tema da violência lá se fez presente, tendo como eixo o estupro coletivo, aquela barbárie que aconteceu lá no Rio de Janeiro e lá no Piauí. Portanto, hoje, na Comissão lá dos Direitos Humanos, senhor presidente, repito, mais uma vez, esse debate se fez necessário, no sentido de que nós possamos avançar cada vez mais rumo a uma cultura de paz. E a cultura de paz passa, fundamentalmente, para que possamos cobrar do Estado brasileiro o seu papel enquanto provedor de assegurar políticas públicas eficientes, que venha na direção da promoção e defesa dos interesses das mulheres, bem como também cobrar do Legislativo, cobrar do Congresso Nacional, que ao invés de adotar uma pauta regressiva que vem no intuito de atentar contra a cidadania das mulheres, nós possamos fazer com que prospere no Congresso Nacional, repito, projetos de lei que venham promover o respeito à dignidade humana, à dignidade das mulheres, à cidadania das mulheres. Quero ainda aqui colocar, senhor presidente, que vivemos um momento difícil, né? Debater o tema da violência no Brasil, nesse momento, se torna ainda mais dramático quando nós temos um governo, né, interino, biônico, um governo golpista, cujas primeiras medidas nesses primeiros 30 dias, senador Paim, vem exatamente na contramão do combate à violência. Por quê? Primeiro, porque o governo começa acabando com o status de ministério dos órgãos de defesa das diversidades. Depois, senador Álvaro, reafirma o caráter machista ao ter no primeiro escalão somente homens brancos e com detalhes sem voto, né? Ao mesmo tempo, repito, em que acabou com o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Com detalhe, transferiu para o Ministério da Justiça a Secretaria de Política para as Mulheres e nomeou para aquela secretaria, né, alguém que nós temos respeito do ponto de vista pessoal, mas uma pessoa com perfil conservador, que já se posicionou contra diversas conquistas femininas, como os direitos sexuais, reprodutivos, ou seja, uma agenda historicamente, senadora Gleisi, defendida pelo movimento de mulheres e pelos movimentos feministas, né? Por isso que quero aqui também, senhor presidente, mais uma vez, chamar a atenção do papel do Congresso Nacional, do quanto é importante que nós possamos, enfim, rejeitar qualquer proposição, qualquer proposta que venha no sentido de induzir o preconceito. E aqui, mais uma vez, chama a atenção projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados, como o Estatuto do Nascituro, projeto de lei do presidente afastado Eduardo Cunha, que inverte a lógica do processo na medida em que esses projetos de lei criminaliza as mulheres quando as mulheres são vítimas de violência desumana, como é exatamente o crime de estupro. Portanto, senhor presidente, quero aqui ainda também colocar a necessidade que nós possamos retomar, senador Álvaro, o debate sobre o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação tinha entre suas 10 metas uma muito importante, a meta que trazia, portanto, como estratégia, como orientação, que na escola
se promovesse o debate, o combate a todo e qualquer tipo de desigualdade e de discriminação, seja de gênero, de orientação sexual, de raça, etc. e tal. Pois bem, infelizmente, essa pauta ficou a reboque da bancada conservadora, fundamentalista lá na Câmara dos Deputados, e simplesmente eles alteraram a lei. Nós temos que retomar esse debate, porque a escola, mais do que qualquer outro espaço, é o espaço mais adequado, né, para promover o debate dos valores da fraternidade, da igualdade, do respeito, da tolerância e, portanto, rumo à cultura da paz e não da violência. Quero concluir, senador, vou concluir agora dizendo que, como professora que sou, considero também essencial reafirmar aqui, mais uma vez, que as escolas são espaços muito importantes para se debater e combater todo tipo de preconceito. Portanto, somos totalmente contrários àqueles que querem calar nossos professores, nossos educadores e transformá-los em meros instrutores, como defende o movimento Escola Sem Partido, que infelizmente está ganhando espaço neste governo, tema sobre o qual voltarei a falar brevemente aqui desta tribuna. Obrigada, senhor presidente.